Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Hoje nós vamos dar andamento naquela série especial sobre nutrição. É possível substituir o milho, alimentos alternativos para vacas? É um tema que foi debatido pela Milk Point, num podcast, sendo que os especialistas apresentaram pontos de atenção na hora de você substituir os alimentos na formulação. Eles também apontaram alternativas muito interessantes para reduzir os custos na dieta. Você, inclusive, pode rever esses episódios que estão no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram e também no podcast. Além dos cereais, algumas raízes e tubérculos também são ricos em amido, como, por exemplo, a mandioca. E o Brasil é o maior produtor mundial de mandioca e tem se mantido nessa posição por muitos anos. O uso da mandioca e dos subprodutos na alimentação animal vem crescendo no mundo inteiro. O mercado comum europeu é o maior centro importador de raspa e vem utilizando a cada vez mais na composição de rações balanceadas para a nutrição animal, em substituição ao milho e também à cevada. Com o processamento industrial para a produção da farinha e também a extração de amido, gera-se resíduos sólidos como cascas, bagaços e os descartes, e também resíduos líquidos como a água de lavagem e a manipoeira. Tanto a parte aérea como as raízes frescas e os subprodutos sólidos têm potencial para você usar na alimentação dos seus animais. No Brasil, as formas mais comuns de utilização da raiz da mandioca para bovinos são a raspa da mandioca, que consiste na raiz picada e seca ao sol ou artificialmente, podendo ser triturada posteriormente, originando assim o farelo de raspa. E o farelo da mandioca, originado após a segunda peneiragem do processo da extração da fécula. Durante o podcast, a zootecnista Poliana Pizzi falou sobre essa alternativa, a raspa e o farelo de mandioca, que é mais presente no sul do Brasil. No sul, o pessoal pesquisou muito, e no Paraná também, que é um grande produtor de mandioca, de farinha de mandioca. Na Universidade Estadual de Maringá, onde me formei, eu lembro, na graduação, eram muitos estudos, tanto no leite como no corte. Até me baseei em algum desses trabalhos para fazer as recomendações de substituição, né? E outros também no Nordeste, tá? Então, também é muito importante a mandioca no Nordeste. Até estava pesquisando esses dias, achei interessante reportagens que mostram, olha, o uso da mandioca na produção de leite aumentou em quase 70%, porque são realmente vacas que produzem pouco, estavam comendo pouquíssima ração ou quase nada, né? E aí teve um aumento muito grande com um custo muito baixo para eles daquele produto, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, se pensar que para vacas de baixa produção de leite é um alimento muito interessante. Então, aqueles produtores realmente menores, que têm dificuldade, né, de comprar milho em preço bom, outros coprodutos, a mandioca ela é interessante. E aí a gente tem a disponibilidade aqui no Brasil de duas maneiras, né, principais, que é o farelo de mandioca e a raspa de mandioca. Basicamente, a composição dos dois é muito parecida, né, com um detalhe aí para o amido. Ambos têm muito amido, tá? O farelo de mandioca tem 65% de amido e a raspa chega a ter 80% de amido, até mais do que o do milho. No entanto, o aproveitamento desse amido é menor que o do milho. Então, a degradabilidade ruminal, o aproveitamento ruminal pelas bactérias é menor, tá? Do que o milho. Por isso que a gente não pode substituir muito, e principalmente para vacas que produzem muito leite. A proteína é muito baixa, né? Próximo aí de 2%, 3%. Gordura também muito baixa, próximo de 0%, tá? Então, essas são as características interessantes da mandioca. Em termos de substituição, o que as pesquisas nos dizem que a gente pode fazer aí em termos de substituição? Para vacas de até 20 litros, ou próximo de 20 litros de leite, a gente pode substituir até 25% do milho pela raspa de mandioca ou pelo farelo de mandioca, que as vacas continuam com a mesma produção, então até 25%. Só lembrando que para os outros que já citamos aqui, a gente falou de substituição total do milho por eles para vacas de até 20 litros. Para esse caso, a gente está falando de 25%. Para vacas que vão produzindo mais, né, 20, 30 litros, seria 10% de substituição, e para vacas acima de 40 a gente nem recomenda, para falar a verdade, porque são vacas que precisam realmente de um aporte de amido ali disponível
é bem maior e prontamente disponível, né? O que não acontece com a mandioca. Então, é um alimento que eu diria que seria muito mais interessante realmente para produtores com vacas de produção mais baixas. E o problema, né, é o ácido cianídrico, que pode ser formado aí quando a gente utiliza a mandioca do tipo brava, né? Então, existem a mandioca mansa, a mandioca brava, mas o ruminante consegue também aí resolver esse problema, basta deixar secar ali por 1, 2 dias essa mandioca, picar, secar, que o problema ele é resolvido, né? Para ruminante não tem problema. Mas é só esse detalhe mesmo, de não fornecer, tirar a mandioca, colher e dar para a vaca, não é assim, tomar cuidado, que pode ser a mandioca do tipo bravo, tá? Eu não sou uma especialista em mandioca, mas se alguém tiver plantado aí, for usar, tem que verificar qual tipo que é, e se for do tipo bravo, é só colher 1 dia, 2 antes, picar, deixar secar no sol, que aí você pode suplementar as suas vacas e substituir parte, tá, do milho. Legal, então é uma coisa mais usada para o sul e no Nordeste mesmo, né? Mas bacana, mais uma opção. E um último aqui que a gente listou para trazer foi o farelo de amendoim, né? O farelo de mandioca tem um aspecto grosseiro, por conter o material mais fibroso da raiz. Apesar de rico em amido, seu teor deste nutriente é inferior ao da raspa. O teor de amido na matéria seca varia entre 72% a 91% na raspa da mandioca e entre 60% e 65% no farelo de mandioca. O amido da mandioca diferencia-se consideravelmente do amido do milho, enquanto no milho a amilopectina representa pelo menos 70% do amido, já na mandioca a amilopectina representa apenas 17% do amido. O amido de mandioca não apresenta matriz proteica associada aos grãos de amido. Por outro lado, apresenta altos teores de amilose. E nós vamos falar de mais uma alternativa para substituir o milho na alimentação da sua vaca. Não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata, para eu poder trocar esses estacas aqui que está quebrando outras pessoas, tá bom? Uma outra alternativa que se comenta para poder substituir o milho na alimentação do gado leiteiro é o farelo de amendoim, isso mesmo. Dentre as opções proteicas, o farelo de amendoim tem se mostrado uma excelente opção para algumas regiões do Brasil, visto a sua disponibilidade e também o custo de aquisição. O farelo de amendoim é resultado da extração do óleo do grão cru, sendo a qualidade do produto final muito influenciada pelos processos ocorridos durante a obtenção do óleo. Já há algum tempo existe interesse sobre a utilização do farelo de amendoim na alimentação dos bovinos. Entretanto, os trabalhos sobre a utilização desse subproduto em rações de bovinos leiteiros são poucos. O farelo de amendoim tem valor nutricional superior ao do farelo de algodão e características bastante semelhantes às do farelo de soja. Mas sua fração proteica possui
degradabilidade ruminal bem mais elevada que a do farelo de soja. Essa maior degradabilidade ruminal do farelo de amendoim impõe aos nutricionistas duas dificuldades. Em primeiro lugar, limita a utilização de ureia em rações com esse subproduto, já que boa parte da PDR, ou seja, proteína degradável no rumen, do farelo de amendoim, é composta por NNP, nitrogênio não proteico. A especialista Poliana Pise e o Anderson Trace, médico veterinário, falaram sobre essa possibilidade com o farelo de amendoim. Então, o amendoim também, como outros alimentos que a gente até comentou aqui hoje, são alimentos proteicos. Então, quando a gente avalia a composição desses alimentos, né, em termos de proteína, o farelo de amendoim, ele tem 55% de proteína bruta. E a torta de amendoim, 45%. Só que a torta, ela tem muita gordura, cerca de 10, 11% de gordura. Então, o NDT da torta de amendoim, por exemplo, chega aí a mais de 90%. Então, sim, é um alimento que você vai focar sempre em substituir parte do farelo de soja, né? Você vai substituir no farelo de amendoim, na torta de amendoim, pensando na proteína, tá? Mas que, por consequência, também tem um teor de energia interessante. Então, como no caso do DDG, que você vai ter que tirar um pouco do milho, é a mesma coisa aqui. Só que a gente tem que tomar também muito cuidado com esse alimento por causa do tipo de proteína que ele tem, que é uma proteína muito rica em PDR. Quando eu pego a torta de amendoim, 97% dela é PDR, que é a proteína degradável no rumen. Então, para vacas de alta produção, o que a gente precisa? PNDR. Tá? E aí esse alimento não nos fornece. Então, pensando em níveis de substituição, eu posso substituir pouco, tá? Pouco da soja e, consequentemente, pouco do milho para vacas que produzem mais, porque ela vai acabar resultando num tipo de proteína que não é o que a vaca está precisando. A vaca precisa de uma proteína de melhor qualidade. E, além disso, né, também tem o problema da micotoxina. Os produtos aí à base de amendoim também são muito ricos em micotoxina. E a disponibilidade dele é bem menor. Então, a gente não encontra esses alimentos com facilidade, não é fácil de encontrar. Acaba ficando também muito regional, onde tem produção de amendoim. Eu sei que o Paraná é um produtor importante de amendoim, então lá você acaba encontrando um pouco para utilizar, mas aqui o foco não é substituir o milho, não. É substituir um pouquinho mesmo da soja, e tem que ser pouco, porque senão essas vacas podem cair o leite devido à baixa PNDR que contém esses alimentos. Então, gente, sobre o farelo de amendoim, até que na nossa região aqui, apesar de estar longe, já chega até alguns anos que chega num preço razoável pontualmente, sabe? E ele foi um dos primeiros alimentos que teve casos de a gente começar a falar de micotoxina. Na época, ficou famosa a aflatoxina via farelo de amendoim, sabe? Então, causando até morte, aborto de animal, tudo que a gente já comentou aqui de micotoxina. Então, mais um que é importantíssimo a gente usar absorvente de micotoxina para minimizar isso, sabe? Então, em vacas de baixa e média produção, até que ele vai de forma interessante, dá para a gente substituir um pouco. Mas, como a Poliana falou, vaca de alta produção, realmente, a gente tem bastante prejuízo em usar aí, porque não dá retorno, a vaca quebra leite mesmo. E além de quebrar o leite, tem essa possibilidade aí de ter esse custo a mais para evitar essas micotoxinas, e aí acaba não, dependendo do valor que ele chega, não se torna viável, né, como uma substituição por conta desse incremento no preço aí para evitar a micotoxina. Talvez por isso que chegou na nossa região, né? O povo não está usando, né? Mas não é isso, dá para utilizar em casos pontuais, dá para ser utilizado sim. Não, legal. Gente, uma coisa que eu queria comentar, a gente trouxe aqui as simulações, né, para os animais utilizando, sendo como volumoso a silagem de milho e tal, mas a gente falou muito de animais até 20 litros, e normalmente o pessoal que, né, produz com animais com esse volume de produção, geralmente é a pasto. O produtor a pasto, ele consegue fazer essa substituição? Quais são as limitações, ele pensando até na mistura da dieta, na questão da dieta total, né? Como que dá para fazer, como que funciona? Assim, só para a gente pontuar isso aí também. Dá sim, dá para fazer substituição parcial do milho por outros alimentos, né?
E aqui, qual que é o cuidado? Bem, se a base de volumoso desse produtor for capim, né, ou capiaçu, capim-elefante, capineira, ou então cana-de-açúcar, ou pasto mesmo, que ele só vai ter disponível em 6 meses do ano, porque nos outros 6 meses não tem pasto, pelo menos em boa parte do Brasil. Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse volumoso, ele não tem amido, certo? Então, o capim não vai ter amido, cana não vai ter amido. Então, para pensar nesse produtor ter vacas que produzam, né, o seu potencial ali, o máximo que ela vai conseguir, ele precisa utilizar amido na dieta. E aí vai ter que ser o milho, que é o alimento padrão. Só que se não for o milho, a gente deu algumas opções aqui para ele, que também tem um valor de amido interessante, né? Se a gente recapitular aqui, por exemplo, o sorgo, né? Enquanto que o milho tem 72 de amido, o sorgo tem 65. Ou seja, é um alimento que ele pode utilizar como substituição do milho. Vamos pegar um outro alimento aqui, a própria mandioca, né? O farelo de mandioca, a raspa de mandioca, tem também valores de amido elevados, que podem ser utilizados para produções, para vacas que produzem menos também, só com uma inclusão um pouco menor, né? A gente também tem um outro que a gente acabou não falando, né? Que é o trigo, né? Também, que desse produtor talvez não... Ou possa encontrar ou não, depende muito de onde que ele vai estar, mas o trigo, grão moído, só o grão moído de trigo, ele tem 65% de amido. Também é um alimento muito interessante que ele pode substituir aí boa parte do milho. Agora, se ele tiver à disposição o DDG, a casca de soja, ou carojo de algodão, enfim, ele sempre tem que pensar o seguinte, que ele pode utilizar com certeza. É fácil de misturar esses alimentos, não tem problema. Só que talvez o fato de não ter amido vai cair o leite, tá? Ou então as vacas não vão produzir que elas poderiam. Porque quando eu falei, olha, vamos substituir 100% do milho por esses alimentos, eu estou pensando que essa vaca está comendo silagem de milho, onde tem amido. Agora, se não tem silagem de milho, então pera lá, não pode mais substituir 100%. Não dá. Vai ter que substituir menos. Isso vai variar para cada alimento, tá? Para cada potencial de leite. Então, essa vaca está mais perto de 10 litros ou mais perto de 20 litros? Né? Quando a gente fala até 20, uma vaca de 20 é muito diferente de uma vaca de 10 litros, né? Em termos da dieta dela. Então, esse que é o cuidado, essa que é, digamos assim, a lógica da coisa. Fique sempre atento aqui no seu Paracatu Rural, porque nós temos mais um episódio dessa série, onde os especialistas falam mais sobre a alternativa de substituição pelo trigo, que começaram então a falar agora há pouco aí, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, pelo Messenger, manda para todo mundo aí, ok? Também aí no story do seu Instagram, compartilha também aí no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet ou ainda pela TV parabólica. Nós estamos na internet no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com. Você pode colocar nosso site como sua página inicial no navegador. Estamos no rádio, segunda a sábado, 7h45 da manhã, domingo às 6 horas da manhã, na Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro na antena parabólica, frequência 3.665 MHz.
Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do InMatch, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Lício Pena, da AMIPA e o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, também a minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. E ó, gente, vou ficar esperando você aqui no próximo encontro, combinado assim? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.